Agora, todos gostam de Jennifer Lopez. Mas nos anos 2000, tudo foi diferente. Os críticos, ao verem Lopez, ficavam enlouquecidos. Quase todos os seus filmes recebiam as piores avaliações possíveis. E o público também era mais selvagem naquela época. Ainda ninguém se sabia que uma mulher também é uma pessoa. E Jennifer teve o azar de nascer nessa época assustadora. Portanto, Lopez era criticada por qualquer deslize. Se estrelava um filme ruim, ganhava um Framboesa de Ouro. Se namorava Ben Affleck, 2 Framboesas de Ouro, e também um para Affleck, para servir de lição a outros loucos. Os críticos enterraram a carreira de Jennifer praticamente cada ano. Do início dos anos 2000 ao início dos anos 10, ela recebeu 7 indicações para Framboesa de Ouro e foi incluída numa lista honorária dos piores atores e atrizes da década. Mas agora os tempos são outros. Jennifer recebeu o prêmio de conquista para toda a vida da MTV, e a Framboesa de Ouro lhe deu uma indicação para o Troféu Redenção. Ela é até celebrada no Globo de Ouro. E o casamento dela com Ben Affleck gerou reações completamente diferentes. Vamos lá! Às vezes, surgem declarações de que Jennifer era pobre e dormia debaixo de uma ponte, como Jennifer Lawrence. No entanto, geralmente há mais fantasia do que realidade nisso. Lopez não era extremamente rica, mas andava numa escola particular. Depois, estudou direito e até trabalhou na área ao mesmo tempo. Um dia, decidiu que queria ser uma atriz talentosa e abandonou os estudos, o que resultou em um conflito com seus pais e em uma partida orgulhosa rumo ao horizonte. Foi então que teve que passar um tempo dormindo em qualquer lugar. Mas em qualquer lugar é melhor do que debaixo de uma ponte. Tudo melhorou para Jennifer relativamente rápido. No início dos anos 90, ela conseguiu um papel no popular programa de televisão In Living Color, onde foi notada e recebeu um papel em outro projeto televisivo, Second Chances. Foi uma experiência curiosa para Jennifer. Assim que começaram a filmar o projeto, um furacão passou pelo set e levou grande parte das decorações. Quando as filmagens foram interrompidas, 2 atrizes do programa, que junto com Lopez desempenhavam papéis principais, decidiram engravidar ao mesmo tempo. Depois disso, a série foi cancelada sem ser concluída, e todos esqueceram dela como um pesadelo. Porém, os 10 episódios filmados dos 24 planejados foram lançados, e Jennifer foi notada novamente. Desta vez, pelos produtores do filme Assalto sobre Trilhos. Jennifer teve sorte que o diretor Tony Scott deixou o filme e a produção foi desacelerada. Enquanto os produtores procuravam um novo diretor, Lopez ficou disponível e pôde comparecer à audição. Ela superou Catherine Zeta-Jones nas audições. A vantagem foi para Lopez, devido ao sotaque de Jones, que ela não conseguiu dominar. Existem várias histórias negativas sobre esse filme. Uma das histórias é sobre Lopez ser obrigada a se despir em um provador. Era necessário ver se seu corpo atendia aos altos padrões de Wesley Snipes e do diretor Joseph Ruben. Pelo menos é o que a própria Lopez diz. Ela se recusou a fazer isso. Como isso aconteceu durante as filmagens, não podiam demiti-la. Segundo boatos, isso aconteceu devido ao desejo de Wesley Snipes de ter uma cena de cama. Wesley achava que isso ajudaria a seu personagem de alguma forma. Embora a cena de cama não estivesse no roteiro, de alguma forma convenceram Jennifer a filmá-la. Talvez ela também achasse que isso ajudaria a Wesley Snipes. Mas pode ser que tenha havido algumas ameaças. Ou algo mais. Lopez não teve problemas em se despir para a cena de cama. Ela apenas comentou sobre a tentativa de fazê-la se despir no provador. Apesar de todos esses detalhes interessantes das filmagens, o filme, com um orçamento astronômico para o ano de 1995, fracassou nas bilheterias. Com um orçamento de 68 milhões, conseguiu arrecadar apenas 77 milhões. Esse orçamento alto se deu devido ao desejo de construir um metrô próprio para o filme e também transportar vários vagões de metrô através do país. Mais tarde, no set de filmagem de Assalto sobre Trilhos, diversos outros filmes foram filmados, como Mutação de Guillermo del Toro. Então, de certa forma, o estúdio obteve alguns benefícios futuros a partir do fracasso.
Aliás, em vez desse filme, Jennifer poderia ter conseguido um papel em A Balada do Pistoleiro. Mas nas audições, ela foi superada por Salma Hayek. Perto de Assalto sobre Trilhos, o drama Minha Família foi lançado. Esse filme teve um orçamento de 5 milhões de dólares e arrecadou 11 milhões nas bilheterias. Mas o mais importante é que o filme foi notado pelos críticos e mais tarde pelo público. Até mesmo recebeu uma indicação ao Oscar. No geral, o ano foi bem sucedido para Lopes. O fracasso de Assalto sobre Trilhos afetou Snipes e Harrelson, mas Jennifer apenas ganhou mais visibilidade. Em 1996, Lopes apareceu em um filme de Jack Nicholson chamado Sangue e Vinho. Na verdade, Nicholson estava lá por causa do diretor Bob Rafelson, a quem ele deve muito do seu sucesso nos anos 60 e 70. Portanto, Nicholson estava filmando de graça. Este filme é notável porque Jennifer Lopez se despiu novamente. Mas, quando o filme foi finalizado e alguém percebeu que era uma confusão suspeita, eles começaram a cortar e, ao mesmo tempo, as pessoas más cortaram a cena de cama do filme. Quem exatamente foi responsável por esse crime não está claro. Assim, o karma atingiu todo o filme e ele afundou nas bilheterias. Com um orçamento de 22 milhões, arrecadou apenas 1 milhão. Esperava-se que o filme ganhasse prêmios e que Jack Nicholson recebesse seu 10º Oscar. Mas os críticos receberam o filme com indiferença e o lançamento limitado mostrou que o público não estava interessado. Portanto, o filme nem foi lançado amplamente. Nesse ano, Lopes também se deu mal em um filme estranho do tio do talentoso sobrinho, chamado Jack. Dizem que Francis Ford dirigiu esse filme apenas para trabalhar com Robin Williams, que anteriormente havia concordado em participar com a condição de que o estúdio trouxesse Francis Ford para o projeto. E Lopes foi contratada só por nada. Ela fez parte do segundo plano, e quando o filme fracassou nas bilheterias, as críticas não foram direcionadas a ela. Pelo contrário, depois desse papel, ela assinou contrato para 3 filmes, pelos quais recebeu 1 milhão de dólares cada. Acredita-se que ela se tornou a primeira latina a receber um cachê de 1 milhão de dólares. Esses filmes foram Reviravolta, Anaconda e Selena. Reviravolta é um daqueles filmes em que os papéis inicialmente destinados a certos atores acabaram sendo interpretados por outros. No início, Tom Cruise deveria estar no filme. Depois, ele suspeitou de algo e recusou participar. E o diretor Oliver Stone quis Sean Penn. Ele aceitou, mas depois encontrou coisas mais interessantes para fazer e também recusou. Bill Paxton foi rapidamente escolhido para substituí-lo. Mas, uma semana antes do início das filmagens, Bill também suspeitou de algo e fugiu. O filme estava prestes a ser congelado, mas de novo apareceu Sean Penn, que resolveu seus problemas e concordou em participar. Jennifer Lopez substituiu Sharon Stone. As negociações com Stone duraram mais de um mês, mas o filme tinha um orçamento inferior a 20 milhões. E Sharon queria quase metade desse valor. Então, ela recusou o papel, e Lopez foi chamada. Durante as filmagens deste filme, ocorreu outro evento padrão na carreira de Jennifer. No roteiro não havia cena de cama, mas Oliver Stone, no final do processo de filmagem, de repente decidiu que ela era necessária. E Lopez foi despida novamente. Naqueles anos, Oliver Stone ainda tinha influência em Hollywood. Portanto, embora o filme tenha sido um pouco cortado, os maus elementos não chegaram à cena de cama, e Oliver a deixou no filme. Reviravolta fracassou nas bilheterias. Oliver Stone foi presenteado com o prêmio Framboesa de Ouro, e a única pessoa elogiada foi Jennifer Lopez. Billy Bob Thornton também foi destacado, mas naqueles anos ninguém se importava com Billy Bob. Reviravolta arrecadou 6 milhões de dólares com um orçamento de 19 milhões. Ao contrário de Reviravolta, Anaconda foi um filme caro. Seu orçamento foi de 45 milhões. Vários milhões foram gastos apenas em efeitos visuais. Um segundo da Anaconda animada custou 100 mil dólares. Segundo Lopes, a coisa mais horrível nas filmagens de Anaconda foi a Amazônia. Macacos e cobras constantemente invadiam o set. Enquanto eles eram capturados, as filmagens eram interrompidas,
e os insetos que viviam na área atacavam Jennifer Lopez imediatamente. Segundo Jennifer, ela sofreu mais com eles do que qualquer outra coisa. Anaconda se saiu bem nas bilheterias, arrecadando 137 milhões, com um orçamento de 45. Mas os críticos odiaram o filme. Anaconda recebeu 6 indicações ao Framboesa de Ouro. Os Framboesas foram dirigidas ao diretor e ao pai de Angelina Jolie, que recebeu 2. No entanto, Jennifer foi novamente destacada como a única pessoa que fazia algo útil no set. Ao mesmo tempo, os cinemas receberam também Selena, que contribuiu significativamente para o reconhecimento de Lopez. Ela teve o papel principal. O filme arrecadou 35 milhões de dólares nos Estados Unidos. Jennifer recebeu uma indicação ao MTV Movie Awards de melhor revelação do ano por sua atuação. E, o mais importante, a atriz foi indicada ao Globo de Ouro. Imediatamente começaram a prever um futuro brilhante para ela, e Jennifer começou a aparecer nas capas de revistas conhecidas, onde era chamada de a mais bela. Por irresistível paixão, ela recebeu 2 milhões de dólares. Neste filme, Lopez substituiu Sandra Bullock. Mais precisamente, Steven Soderbergh contratou Lopez no lugar de Sandra Bullock, que o estúdio queria e que já havia ensaiado algumas cenas com George Clooney. Lopez diz que este foi o único filme em sua carreira onde teve que interagir com o lendário sofá de couro por causa de um papel. Soderbergh levou Lopez até a casa de George Clooney e exigiu que ela atuasse no sofá uma cena que mais tarde estaria no porta-malas de um carro. O resultado satisfez o diretor, e Lopez foi imediatamente contratada. Por que George Clooney possui o lendário sofá, a história não revela. Foi justamente nesse momento que Jennifer decidiu se tornar cantora. Seu primeiro álbum foi lançado em 1999 e ficou entre os 25 mais vendidos do ano, um resultado mais do que respeitável. Seu próximo álbum, lançado em 2001, terminou o ano em 6º lugar nas vendas, tornando-a uma das cantoras mais populares do mundo. E no mesmo ano de 1999, Jennifer Lopez poderia ter conseguido um papel em Gladiador de Ridley Scott. A própria atriz contou que participou das audições, mas percebeu que o diretor não demonstrava nenhum interesse por ela. Então, ela decidiu não ativar seu modo atriz incrivelmente talentosa e simplesmente foi embora. Além disso, a atriz recusou um convite para participar do filme O Homem Sem Sombra. Não está claro do que ela não gostou nesse projeto, mas sua recusa é oficialmente conhecida. O ano de 1999 foi, em geral, um ano tenso para Jennifer Lopez. Em uma das boates, ela até participou de um tiroteio. A própria atriz não atirou em ninguém. Quem atirou nos bandidos foi Sean Combs, que às vezes é conhecido como Puff Daddy, P. Diddy e outros nomes. Mas Jennifer também foi acusada. Isso aconteceu porque Sean Combs, após o tiroteio, começou a coletar os itens caídos dos malfeitores, e Jennifer também se interessou por algo. Posteriormente, ela foi inocentada, pois declarou que a culpa era toda de Combs, o que ele prontamente confirmou. Jennifer Lopez continuou sua carreira no cinema em A Cela, do diretor Tarsem Singh. Por esse papel, ela já recebeu 4 milhões de dólares. Embora as críticas ao filme fossem geralmente positivas, especialmente destacando o aspecto visual, A Cela teve um desempenho ruim nas bilheterias, arrecadando 104 milhões, com um orçamento de 57 milhões. O roteirista do filme, Mark Protosevich, acredita que isso aconteceu porque idiotas completos trabalharam no filme, deixando quase nada de seu roteiro original. Embora ele seja acreditado como o único roteirista do filme, ele assegura que, além dos nomes, nada de seu trabalho está no filme. Todavia, isso não prejudicou a carreira de Lopez. Além disso, ela estava dominando as paradas mundiais como cantora. Por O Casamento dos Meus Sonhos, ela recebeu 7 milhões de dólares, e o filme teve um bom desempenho nos cinemas. Para Olhar de Anjo, Lopez pediu 9 milhões. Ela poderia ter evitado o papel nesse filme devido às suas exigências. Inicialmente, ela queria 10 milhões, mas lhe ofereceram apenas 7. Então, ela recusou o papel.
Mas os produtores conseguiram encontrar mais 2 milhões e chegaram a um acordo. Foi nesse ponto que os críticos começaram a prestar mais atenção em Jennifer, e Ben Affleck entrou em sua vida. Por esse filme, ela recebeu sua primeira indicação ao Framboesa de Ouro. Olhar de Anjo foi um fracasso nas bilheterias, arrecadando apenas 29 milhões de dólares com um orçamento de 53 milhões. A maré de azar da atriz continuou com o filme Nunca Mais. Foi mais um fracasso de bilheteria, e pelo segundo ano consecutivo, uma indicação ao Framboesa de Ouro. Dessa vez, ela foi superada por outras cantoras que decidiram tentar a sorte como atrizes, Madonna e Britney Spears. Madonna ganhou o Framboesa por Destino Insólito de Guy Ritchie, e Spears foi premiada por Crossroads Amigas para Sempre. Em 2003, foi lançado o pior filme da história de Hollywood, segundo o prêmio Framboesa de Ouro. O filme recebeu a antepremiação de pior filme do ano e pior filme dos últimos 25 anos. Também foi indicado ao pior filme dos anos 2000, mas nessa categoria, Contato de Risco foi superado por A Reconquista. A própria Jennifer Lopez, em sua terceira tentativa, ganhou o Framboesa de Ouro como pior atriz e, junto com Ben Affleck, levou o prêmio de pior dupla em cena. Pela atuação nesse filme, Lopez recebeu 12 milhões de dólares, enquanto o astuto Ben Affleck quis ganhar mais e pediu 12,5 milhões. Oficialmente, acredita-se que Ben já havia ganhado cerca de 12 milhões por Demolidor o Homem Sem Medo e simplesmente queria bater seu próprio recorde. O orçamento do filme foi de 53 milhões, ou seja, juntos eles consumiram metade desse valor. Talvez no papel tudo parecesse um pouco diferente do que acabou sendo no filme final. Martin Brest afirma que não se tratava de uma comédia romântica, mas devido ao barulho em torno de Lopez e Affleck, o estúdio ordenou que o roteiro fosse alterado, e ele, por falta de bom senso, aceitou. Após as exibições de teste, o filme começou a ser editado, com novas cenas sendo filmadas e regravadas, mas tudo só piorava. No final, o filme foi lançado nos cinemas, onde quebrou todos os recordes existentes de quedas de bilheteria. Após o primeiro fim de semana, a receita de Contato de Risco caiu por 82%, e após o segundo, caiu imediatamente por 90%. Assim, o filme perdeu quase todos os cinemas. No Reino Unido, na segunda semana, foi simplesmente retirado de exibição. O filme arrecadou apenas 7 milhões de dólares. Depois desse filme, o diretor Martin Brest, responsável por Perfume de Mulher, Um Tira da Pesada, Fuga à Meia-Noite e Encontro Marcado, deixou o cinema. Matt Damon contou que Contato de Risco é uma ótima maneira de assustar Ben Affleck. Por vários anos, Affleck se encolhia ao ouvir a menção desse filme. Naquela época, escrevia-se que Damon, sendo o melhor amigo de Affleck, o aconselhava a terminar o relacionamento com Jennifer Lopez, pois ela destruiria sua carreira. Algo semelhante foi exigido de Jennifer Lopez por seus amigos, mas, no caso dela, quem estava destruindo sua carreira era Ben Affleck. O chamado Bennifer terminou com o filme Menina dos Olhos. Lopez e Affleck receberam novamente 2 indicações para o Framboesa de Ouro cada. Jennifer recebeu essas antepremiações ou indicações pelo 4º ano consecutivo. E, como era de se esperar, o filme afundou nas bilheterias. O mesmo aconteceu com o thriller Um Lugar para Recomeçar. O filme que salvou sua carreira cinematográfica foi Dança Comigo. Este projeto de dança, dirigido por Peter Chelson, com um orçamento de 50 milhões de dólares, arrecadou 171 milhões. Para a comédia A Sogra, ela pediu 15 milhões, e o filme também se saiu bem, arrecadando 154 milhões contra um orçamento de 43 milhões. Mas isso foi o ano 2005, e ela recebeu outra indicação ao Framboesa de Ouro, a 5ª consecutiva. Como sua carreira musical estava indo muito bem, Jennifer tomou a decisão firme de se tornar uma atriz talentosa e passou a atuar com menos frequência. O lado positivo foi que os framboesas pararam de ser jogados nela. O lado negativo foi que o público também deixou de prestar atenção em seus filmes. Cidade do Silêncio, que custou 21 milhões de dólares, nem foi lançado nos cinemas americanos e conseguiu arrecadar apenas 7 milhões no resto do mundo.
Em 2010, Jennifer tentou novamente voltar ao gênero de comédias românticas e entrou no filme Plano B. E aqui, finalmente, o público reagiu positivamente. O filme não pode ser considerado um fracasso. Com um orçamento de 35 milhões de dólares, conseguiu arrecadar 77 milhões. Porém, também não pode ser considerado um grande sucesso, e a atriz voltou a cantar. Em 2012, ela fez cuidadosamente uma participação coadjuvante na comédia, O que Esperar Quando Você Está Esperando. Mas os críticos ainda a notaram, e ela recebeu mais uma indicação para o Framboesa de Ouro. Em 2013, ela entrou em um filme bastante estranho para si mesma. Naqueles anos, diziam que Jennifer apenas queria exibir seu corpo após a gravidez e, por isso, assinou para o novo filme de Jason Statham. Prometeram-lhe uma cena de cama, onde tudo seria mostrado de forma excelente. Contudo, o filme enfrentou uma série de problemas na fase de pós-produção. Parker foi cortado, e a cena de cama com Lopes novamente não chegou aos cinemas. Alguém decidiu que ela não era necessária no filme. Nas bilheterias aconteceu um fracasso padrão de Jason daqueles anos, que se transformou também em um fracasso para Jennifer Lopes. Em 2014, finalmente filmaram cenas de cama para ela no thriller O Garoto da Casa ao Lado. Supostamente, deveria ser um filme talentoso, por isso Jennifer atuou quase de graça. O orçamento do filme foi de apenas 4 milhões de dólares. E esse foi seu primeiro verdadeiro sucesso de bilheteria em muitos anos. Nos cinemas, o filme arrecadou 52 milhões. Todavia, o talento da atriz mais uma vez não foi reconhecido. Ela recebeu mais uma indicação ao Framboesa de Ouro. Perto disso, o filme Lila e Eve passou fora dos cinemas, e a atriz se dirigiu à televisão para atuar na série Shades of Blue Segredos Policiais. Por que ela fez isso, ninguém sabe até hoje. Inicialmente, ela só queria se testar como uma produtora importante na televisão. Mas, enquanto os trabalhos preparatórios avançavam, de repente decidiu interpretar o papel principal. E essa série pode ser considerada o ponto de reinício de sua carreira. Retornando às telonas com o filme Uma Nova Chance em 2018, Lopes teve um ótimo desempenho nas bilheterias. E desta vez, os críticos foram muito mais favoráveis a ela. Em 2019, As Golpistas chegaram aos cinemas, arrecadando 157 milhões de dólares nas bilheterias, com um orçamento de 20 milhões. Jennifer Lopes recebeu uma indicação ao Globo de Ouro. Atualmente, Jennifer Lopes está indo muito bem. A retomada do relacionamento com Ben Affleck não gerou nenhuma reação negativa do público, muito pelo contrário. O filme Case Comigo teve um bom desempenho nas bilheterias, arrecadando 50 milhões de dólares com um orçamento de 23 milhões. É bom porque o filme foi lançado simultaneamente nos cinemas e em streaming, mas ainda assim conseguiu arrecadar 50 milhões. Agora, a atriz está completamente imersa no mundo do streaming. Não há necessidade de temer fracassos aqui, então o futuro parece promissor. No último filme até o momento, Atlas, onde sua personagem tenta parar uma inteligência artificial insana, Lopes recebeu 15 milhões de dólares, como nos velhos tempos. Ou seja, aos 55 anos, Jennifer está quase mais requisitada do que há 20 anos atrás. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.